Já deixa o like aqui e se inscreve. Esse estilo de vida que atrai muito brasileiro, né? Aquela coisa de casinha, casa maravilhosa, bonita, a grama, a paradinha perfeita, a cerca ali pintadinha, o carro top na garagem, né? É, Então, muito brasileiro é atraído por isso e acaba fazendo das tripas coração e tomando decisões malucas para chegar até aí. é. Né? Você já deve ter visto muita história aí de imigração, de pessoas que foram aí de qualquer jeito. É, tem visto muita coisa desse tipo, assim, de pessoas que atravessaram fronteira, que fizeram de tudo para chegar até aí? Olha, a pessoa que atravessa a fronteira eu vejo mais na internet, assim, né, vou ser muito honesto com você. Eu trabalho com um público de classe média, classe média alta, né, porque quando a gente fala dessa casinha com quintal, com varanda, com, né, Sim, piscina, nós estamos falando de uma determinada faixa de imigrante, que eu acho que cresceu muito, né, no final da década de 2010, aí de 2015 para frente, empresário, profissional liberal, né, classe média alta, começou a imigrar mais para os Estados Unidos, por vários motivos, inclusive, né, pela, inovação de alguns vistos que deram green card pra essas pessoas, né. Mas se você recuar uns 20 anos para trás, a imigração brasileira para os Estados Unidos começa com a mão de obra operária. O pessoal lembra? Governador Valadares, o pessoal vinha para sim, cá para obra, para limpeza, né. E isso ilustra bem, mais ou menos, o seguinte, sempre que a gente falar de imigração, a gente tem que considerar o perfil do imigrante, né. Então continua tendo aquele imigrante que tem menos recurso, né, que não consegue nem tirar visto de turista no Brasil por falta de vínculo, o cara sim, vem pelo caicai, né, que se apresenta na fronteira ou entra direto escondido, ou se apresenta no CBP e pede lá asilo, por exemplo, e ele vem para tentar a vida, ficar 2, 3 anos na obra, na limpeza, às vezes ele pensa em voltar para o Brasil, mas aí tendo uma terrinha, tendo umas vaquinhas, tendo uma casinha para ele e outra de aluguel, né, e muitos acabam ficando aqui. O meu público é esse público que você está falando aí, que é o público que sonha em ter aquela casa single family, ele não vai morar num quarto com outras numa casa, né, dividindo a casa com outras famílias, ele quer ter a casa dele, ele quer ter 2 carros na garagem, ele quer ter piscina. Esse público é classe média alta. Então ele sim. já sai do Brasil ou com uma boa profissão, ou já com um planejamento de green card, né, ou até já com uma renda já. Ele tem renda de imóveis alugados, ele tem empresa no Brasil dando renda para ele, né. Então esse é o público que eu atendo, né, esse é o meu perfil de imigrante, eu vim para cá também assim, também comprei essa casa. Então eu me comunico mais com esse público, né. E ultimamente, né, eu vejo justamente essa confusão das pessoas. Muita gente falando, fala: "Ah, mas nem todo mundo vai conseguir isso", né, e eu sempre tento deixar claro, é claro que não, né. No Brasil, nem todo mundo tem a mesma vida, aqui nos Estados Unidos nem todo mundo tem a mesma vida e nem na Irlanda, em qualquer lugar do mundo Sim. tem, a sociedade tem os seus estratos sociais, né. Então eu acho que o imigrante ele precisa entender em que faixa que ele em que perfil ele vai estar trabalhando, né. Eu sinto, né, pelo menos antes, que os Estados Unidos é muito difícil você ir legalmente. Legalmente era tipo um processo muito árduo, muito demorado, na verdade, né? Eu acho que seria a palavra certa. E aí, muita gente acabava optando por esse sistema aí, porque se fosse entrar na fila normal, ia demorar anos ou não ia ter condições financeiras também. E, e aí, parece aí na época Biden que tava, tipo, pelo menos as notícias, né? Que a pessoa ia pela fronteira e simplesmente se entregava lá quando passava, né, entrava nos Estados Unidos, depois aplicava para um asilo e tal, e a vida seguia normal nos Estados É. Unidos. E agora eu acho que as coisas estão mudando bastante, né?
Então, você Hum, sabe, e aí é outra área que tem muita confusão, é quando você fala de sim, imigração, o pessoal tenta uhum, jogar tudo no mesmo saco, quando não é, sim, né. Vou dar esse exemplo que você deu, a pessoa vir pela fronteira ou vir de avião mesmo para cá, entrar aqui e pedir asilo, né. sim, É totalmente legal, tem uma previsão na lei que você pode fazer isso. Se você pisar na América e alegar que você tem um medo fundamentado, né, de sim, risco de vida no teu país, e aí cabe de tudo, amigo. Tem desde briga de marido e mulher, de violência doméstica, que o marido ameaça matar, até policial da rota que está sendo perseguido por, milícia, sei lá onde, no Rio de Janeiro, você entendeu? sim. E como o pessoal da América Central, que tem problema com gangue, né, no El É Salvador, verdade. Guatemala, cabe de tudo, mas o fato é, você pisou nos Estados Unidos e você tem um medo fundamentado de morrer, você pode pedir asilo, Sim, legalmente. E às vezes o pessoal confunde: "Ah, é ilegal, é ilegal, é ilegal". Você pode discutir se todo mundo tem de fato um medo fundamentado. Tem gente que fala que inventa história para usufruir desse benefício. E como o sim, processo de asilo, ele é muito demorado, ele prevê hoje está demorando 5, 6, 7 anos, as pessoas podem aguardar dentro dos Estados Unidos o julgamento desses casos, com autorização de trabalho, né. Então a pessoa chega, já começa a trabalhar e fica aqui 6, 7 anos, e no final disso, aproximadamente 20% dos casos são aprovados, né. Em 5, 6, é 7 como se a anos pessoa tivesse num limbo ali durante esses 5 anos aí, 6 anos. é, Ela, tipo, é ela me tá aprovada para ficar, mas não é nada definitivo, né. ele é um pouco menos que o limbo. O limbo começa depois disso. Nesse período que ela está aguardando asilo, ela está 100% legalizada. Cairia Sim, num limbo depois, por exemplo, se ela for negada no processo de asilo. Não entendo. acabou a vida dela ainda, né. Ela pode pedir uma apelação, né, pra corte de apelação, pode demorar mais 2, 3 anos. Depois, ainda se for na apelação, for negado e ele for deportado, ele ainda pode pedir uma prosecutorial discretion, tipo assim, para ir para o final da fila, porque ele não é prioridade de deportação, ele tem bom comportamento. E aí, se ele já tiver ficado 10 anos aqui, por exemplo, ele ainda pode alegar que tem um parente direto, pai, mãe ou filho, que vai sofrer muito se ele for deportado. São todos recursos legais que podem ser interpostos para a pessoa tentar ficar nos Estados Unidos. Não tem nada de ilegalidade nisso. Mas Sim. quando você começa a entrar nos appeals da vida, nas apelações, aí você está no limbo, né? Hum, Porque você nem tem o status autorizado e enquanto não é julgado, né, a tua apelação, você começa a ter dificuldade de renovar a tua work permit, de tirar a carta de motorista. Então, o limbo, a gente diz que é esses períodos onde o cara pode ficar nos Estados Unidos, mas aguardando uma apelação. Aí ele fica numa situação delicada, né. sim, E quando você fala isso, quando você vê esses comentários todos na internet, nas redes sociais, você vê uma criminalização em geral, parece que tá todo mundo é criminoso, tá todo mundo é sim. ilegal, todo mundo tem que ser deportado, entendeu? Quando tem, né, sei lá, centenas de nuances. Tem o cara que entrou pela fronteira sem se apresentar, tem o cara que entrou pela fronteira e pediu asilo, tem o cara que veio de avião com visto válido e pediu asilo, né. Hum. Cara, é um assunto complexo para a E gente sair generalizando. eu vejo 2 casos nesse sentido. Tem a pessoa da fronteira, a pessoa também que realmente foi como turista e acabou ficando. E aí vai trabalhando e tal. É, Isso aí também não é o correto, né, que a pessoa enquanto turista não pode trabalhar, mas é. também acontece. É, não é É, correto, mas assim, é. em nenhuma delas é crime, você entendeu? Sim. Você está cometendo uma infração civil, é como uma Uhum. multa de trânsito, você não vai ser preso porque parou no lugar, proibido, né. Sim. Então é importante dizer, não é crime, não é correto, mas muitas vezes essa é uma coisa que mudou muito com a internet.
as pessoas vinham antes, não tinham informações como tem hoje. Então sim, elas iam na igreja, né, e alguém passava uma informação, às vezes equivocada, né, iam, não é nem advogados, que os advogados sempre têm uma informação boa, né, mas iam em pessoas que se apresentavam como, advogados ou como pessoas que podiam ajudar na legalização e acabavam apontando caminhos errados. Tem hum, muitos casos, se você vê o que tem de caso aqui de gente que veio de turista, pagou hum, alguém para fazer um processo de regularização, né, hum, acreditou que tinha um processo de regularização em andamento. Ao longo do tempo, essa pessoa ainda pediu mais dinheiro, falou: "Ah, agora precisa saiu lá um pedido de evidência, nós precisamos responder". Foi tomando o dinheiro do imigrante, sim. e um dia a pessoa descobre que nunca fez nada, nunca aplicou para nada, né. Isso Então acontece aqui também, viu? então. E aí você vê, a pessoa ficou, né, indocumentada sem saber, porque contratou um estelionatário, né, que fez tudo errado na vida dela, entendeu? Sim. E aí, não foi por má vontade, você entendeu? Foi por má assistência. Então é o que eu te falo, assim, a imigração é como tudo no mundo, é assunto complexo, você não pode generalizar, sabe, pejorativamente, falar que todo imigrante que está ilegal ou está indocumentado é porque é trambiqueiro, está infringindo a lei. É. Você tem que entender caso a caso o que aconteceu. Não, isso realmente eu também eu não generalizo, até porque cada um tem sua história e a gente pode julgar o que que a pessoa estava passando mesmo antes. Às vezes a pessoa toma uma decisão que para a gente parece loucura, né, ou muito impulsiva, mas ninguém sabe também o que que essa pessoa estava passando para tomar essa decisão, né? É o que É, a gente fala aqui, você não sabe onde que o calo está doendo, né. É.